Então, na primeira, da página 41 do livro didático, diz assim, ó, a tabela mostra o valor final de alguns pedidos de um certo tipo de piso laminado, solicitados a um fabricante de acordo com a área de piso colocada. Então, aqui eu tenho, desse lado aqui eu tenho uma área e aqui eu tenho o valor. Percebe que a área está em metro quadrado e aqui o valor está em reais. Aí diz assim, ó, qual será o valor de um pedido de 100 metros quadrados desse piso? Pessoal, a primeira coisa que se faz, eu vi até que alguns meninos fizeram isso, é tu saber o valor do metro quadrado. E é muito simples. Quanto custa um metro quadrado? Eu divido o quê? Posso pegar e dividir em qualquer uma dessas linhas aqui, a quantidade de metro quadrado aqui, ó, em relação ao valor que eu vou pagar. Tipo, na letra A, eu paguei R$ 2.800. Quando eu digo a letra A, eu estou falando da primeira linha, né? Eu paguei R$ 2.800 por 40 metros quadrados. Então, dividi, ó, o valor que eu paguei pela quantidade de metros quadrados. Posso eliminar um zero de um lado, um zero do outro. 28 dividido para 4, 7. 7 vezes 4, 28 para 28, nada. Baixei esse zero aqui no quociente. Então, cada metro quadrado custa R$ 70. Isso aqui vai facilitar demais o nosso cálculo. Se cada metro quadrado custa R$ 70, na letra A ele quer saber o valor de 100 metros quadrados. Eu faço o quê? Eu vou pegar 100 metros quadrados, vai ser 100 vezes o valor do metro quadrado, que é R$ 70. 100 vezes 70 vai ser igual a 7.000. Então ele pagará R$ 7.000. E por 250 metros quadrados, mesma coisa, vai ser 250 vezes R$ 70, que é o valor do metro quadrado. Então, se eu pego aqui, ó, 100 foi 7.000, 200 vai ser o dobro de 7.000, que é 14.000. Agora, outro raciocínio para a gente fazer mentalmente. Se 100 é 7.000, 50 é a metade de 7.000, que é 3.500. Então, 250 é 7.000, mais 7.000, que dá 14.000, mais a metade, que é 3.500. 14.000 com 3.500 dá R$ 17.500. Daniel, eu não sou bom de cálculo de cabeça. Pega e multiplica normal. Baixou o zero, né? Aqui multiplica o 70 vezes 250, que dá exatamente isso. Vamos a B. Na B diz assim, qual é a forma ou lei que relaciona o valor Y em reais de um pedido de acordo com a quantidade de piso em metros quadrados? Tá fácil demais. Por quê? Porque eu sei quanto é que custa o metro quadrado. O metro quadrado custa 70. Então, o valor que eu vou pagar, que é Y, que é o valor que eu vou pagar, vai ser igual a 70, ó, que é o valor do metro quadrado, vezes a quantidade de piso. Eu percebo que cada um é multiplicado por 70. Quem é essa quantidade de piso? X. Beleza? Só isso. Simples, simples. Na questão 3, ele diz assim, ó, o moderno avião é capaz de manter uma velocidade média de cruzeiro de aproximadamente 900 km por hora. Então, essa é a velocidade desse avião, cerca de 900 km por hora. Aí ele pergunta na letra A, qual é a distância percorrida pelo avião em 15 minutos, meia hora, 2 horas e 5 horas? Aí ele quer que faça isso em uma tabela. Isso é muito simples. De um lado, ó, aqui, ó, eu posso ter o tempo, do outro lado eu tenho uma velocidade. Então aqui é a letra A da terceira questão. Então, a velocidade dele é de 900 km por hora. Aí o primeiro que ele quer, 15 minutos. Em 15 minutos. Para a gente fazer mentalmente, a gente tem que pensar o seguinte. Se eu pegar uma hora e dividir em pedacinhos de 15 minutos, eu vou ter o quê? 4 pedacinhos. Ou seja, 15 minutos é 1/4 de hora, né?
1 hora tem 60 minutos, 60 dividido para 15 dá 4. Pois a mesma coisa eu faço aqui, ó. E se eu pegar 900, né, e também dividir por 4, 900 dividido para 4 vai dar o quê? Vai dar 225. Então, em 15 minutos, ele vai percorrer 225 quilômetros. Uma outra maneira de fazer, sem ser mentalmente, é assim, para quem se confunde em cálculo mental. Eu faço uma regra de 3. Né? Já que está em minuto, de um lado eu deixo minutos, de outro lado eu deixo a distância que ele vai percorrer. Em 60 minutos, que é 1 hora, ele percorre 900 quilômetros. Então, em 15 minutos, ele vai percorrer quantos quilômetros? Não sei, x. Aí eu pego, ó, 60x é igual a 15 vezes 900, que dá 1.350. Então, x vai ser igual a 1.300, ou melhor, 13.500 dividido para 60. Elimina um zero em cima, um zero embaixo. X vai ser igual a 225. 225 o quê? Quilômetros, que é o mesmo que eu coloquei aqui na tabela. Na letra, aí a outra distância que ele quer é meia hora. Essa está mais fácil. Meia hora, 30 minutos. Em 1 hora foi 900. Em meia hora vai ser a metade, que dá 450 quilômetros. Mentalmente, tranquilo. A outra são 2 horas. Se 1 hora é 900, 2 horas, 2 vezes 900, que dá 1.800 quilômetros. E o último caso é 5 horas. Se 1 hora é 900, 5 horas vai ser 5 vezes 900, que dá 4.500 quilômetros. Na letra B, turma, ele quer saber o seguinte: em quanto tempo o avião percorre 2.800 quilômetros? Então aqui tem a distância e aqui nós temos a velocidade, que é 900 km por hora. Então o que nós vamos fazer? A gente pode pegar e dividir, ó. A gente pode pegar e dividir essa distância. 2.880 dividido pela velocidade que esse avião está, que é 900 km por hora. Elimina o zero de um lado, o zero do outro. Aqui 2 não dá, 28 não dá, 288 dividido para 90, 3. 3 vezes 90 dá 270. Para 288 falta 18. Baixa o zero e vírgula. 180. Posso até eliminar aqui, ó, o zero de um lado, o zero do outro. 18 dividido para 9, 2. 2 vezes 9, 18. Para 18, nada. Então, na letra B, ele precisaria de 3,2 horas. Na letra C, diz assim, ó, relacione por meio de uma lei a distância percorrida em quilômetros em função do tempo. Está muito simples. A distância que ele vai percorrer é bem parecido com o que a gente fez na letra A. Essa distância vai ser igual, tem a ver aqui com o tempo. A distância está totalmente relacionada ao tempo. Se for 1 hora, é 1 vezes 900, que dá 900 km. Se for 2 horas, 2 vezes 900, que dá 1.800. 3 horas, 3 vezes 900, que dá 2.700. Se for x horas, não, x vezes 900. Como é t horas, vai ser t vezes 900. Ou 900t. Essa é a lei. Questão 8 da página 45 diz assim, ó, verifique em cada caso se o esquema define ou não uma função de A em B e os pontos assinalados representam os elementos dos conjuntos A e B. Então, beleza. Aqui são elementos de A e de B em cada um dos casos. Tranquilo. Aí ele quer saber se cada um
se em cada caso é ou não é função. Na aula passada, a gente estava vendo isso e a gente viu que para ser função, tem que sair uma flecha de cada elemento do primeiro conjunto. Vamos ver aqui, ó. A gente só olha para o primeiro conjunto. Está saindo uma flecha de cada um na letra A? Tá, então função. Na letra B, está saindo uma flecha de cada um? Tá também, função. Na letra C, está saindo uma flecha de cada um? Não, porque o primeiro conjunto está saindo duas flechas. Então a C não é função. Letra D, está saindo uma flecha de cada um? Não. Tem um conjunto aqui que não está saindo nada, então isso aqui também não é função. Simplesmente isso. Na nona, questão 9, ele diz o seguinte, ó. Em cada caso, verifique se o esquema representa uma função de A e B, sendo aqui os elementos de A, menos 1, 0 e 1, e os elementos de B, menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Vamos lá. Na letra A, está saindo uma seta de cada um? Tá, não tá? Aqui, ó, na letra A. Se está saindo uma seta de cada um, função. Pronto. Vamos para a letra B. Sai uma seta de cada, na letra B. Aqui a letra B. Não está saindo uma seta de cada. Do zero aqui está saindo duas setas. Então, da letra B não é função. Vamos à letra C. Na letra C, sai uma seta de cada? Sai uma seta de cada. Então, na letra C, função. E por último, a D. Na D, está saindo uma seta de cada um? Não. Do menos 1 não está saindo seta. Então, não é função. Então, é função AA e é função AC. Turma, vamos falar então sobre lei de formação. Na letra A, vocês percebem que o mesmo valor que o X assumiu, o Y também assumiu. Então, quando isso acontece, quer dizer o quê? Quer dizer que a lei de formação é o seguinte, o Y tem o mesmo valor do X, e Y é igual a X. Na letra A, que ele pedia também a lei de formação. Então, Y é igual a X. A outra que é a função, a gente só pode ter lei de formação quando é função, viu? A outra que era a função que nós constatamos foi a letra C. Perceba, na letra C, X foi menos 1, Y foi menos 2. X foi 0, Y foi 0. X foi 1, Y foi 2. Se você observar, o valor do Y está o dobro do valor do X. Né? 2 vezes menos 1, menos 2. 2 vezes 0, 0. 2 vezes 1, 2. Ou seja, podemos dizer que na letra C, o Y vai ser 2 vezes o valor do X, vai ser 2x. Na página 75, na questão 1, diz assim, ó, um técnico em informática cobra R$ 45,00 a visita e um adicional de R$ 80,00 por hora de trabalho, com o valor proporcional no fracionamento de horas. Ou seja, se ele trabalhar meia hora, ele não vai cobrar os R$ 80,00 da hora completa. Na letra A, ele quer saber isso, ele quer saber o seguinte: quanto o técnico receberia por um serviço de 2 horas e meia, 2,5 horas. Então, 1 hora de trabalho, 80, mais outra 1 hora de trabalho, né, mais 80. 80 com 80, 160. Aí trabalhou 0,5, meia hora, 40. 80 da primeira hora, 80 da segunda, mais 40 da meia hora, que dá R$ 200, com os R$ 45,00 da visita. Então, ele receberia R$ 245. Agora, vamos imaginar o seguinte: dispondo-se de R$ 400, seria possível contratar esse técnico para um serviço de 4 horas? Vamos imaginar o seguinte, com 4 horas. Em 4 horas de trabalho, seria R$ 80,00 a hora, né? Então, 4 vezes 80. 4 vezes 0, 0, 4 vezes 8, 32. Então, pelo trabalho do técnico, ele pagaria R$ 320, mais os R$ 45,00 da visita. Ele cobra R$ 45,00 da visita. Juntando tudo, daria R$ 365. Então, daria para contratar? Daria. A letra C. Qual é a lei da função que representa o valor V em reais de um serviço de X horas feito pelo técnico? Aí ele quer que esboce o gráfico dessa função.
O gráfico da função nós vamos trabalhar nessa aula, então, na aula 3 de função. Então, a gente não vai esboçar esse gráfico aqui, a gente vai deixar o gráfico para a aula 3, que vai estar até o link aqui nesse vídeo. Então, aqui no gráfico, na lei da função, qual é a lei? O valor que ele vai pagar vai ser V igual a... Como é que ele cobra? Ele cobra R$80 a hora, que ele chamou de X. Então, 80 vezes X, que é R$80 vezes cada hora que ele trabalha. Mas não esqueça que ele cobra a visita, mais 45, que é a visita dele. Então, essa era a primeira questão. Na questão 2 da mesma página, ele diz o seguinte, ó, há um mês de uma competição, um atleta de 75 quilos é submetido a um treinamento específico para aumento de massa muscular, em que se anunciam ganhos de 180 gramas por dia. Supondo que isso realmente ocorra, faça o que se pede. Na letra A, ele quer que faça o seguinte, determine a massa do atleta após uma semana de treinamento. Tranquilo, né, pessoal? Uma semana, quantos dias? 7 dias. Ele está ganhando quanto por dia? Ele está ganhando 180 gramas. Então, 7 vezes 180. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 8, 56. Foi 5. 7 vezes 1, 7. Com 5, 12. Então, em uma semana, ele vai ganhar 1.260 gramas. Ele já tinha o quê? Ele tinha 75 quilos. Cada quilo é 1.000 gramas. Cada quilo, 1.000 gramas. Então, aqui ele só ganhou o quê? Ele ganhou 1 quilo 260 gramas, né? Se 1 quilo é 1.000 gramas, ou seja, no final dessa semana ele vai estar com 76 quilogramas, mais 260 gramas. Eu posso até botar assim, 76,260 quilogramas. Beleza? Onde esse zero não é obrigatório. Na letra B, ele diz assim, ó, encontre a lei que relaciona a massa do atleta em quilogramas em função do número de dias de treinamento. Então, a massa dele é em função do número de dias de treinamento. Ele quer tudo em quilogramas. Ele quer tudo em quilogramas. Então, na B, a massa, que é M, vai ser igual ao que ele já tinha de quilogramas, que é 75, mais o que ele vai ganhar de quilograma. Ele vai ganhar o quê? 180 gramas por dia. Para transformar grama em quilograma, tu precisa dividir por 1.000. Se tu dividir 180 por 1.000, por que por 1.000, Daniel? Porque é a diferença entre o quilo e a grama. E o grama, né? A grama é o capim. E o grama. Cortei 0 em cima, 0 embaixo. 2 0 embaixo, 2 casas após a vírgula. Então ficou 0,18. Então ele vai ganhar todo dia 0,18 quilogramas. Então, essa quantidade de dias, ele chamou de quê? De N. Então, essa é a lei da função. É os 75 quilogramas que ele tinha, mais os gramas que ele vai ganhar por dia, que é 180. Se eu transformar em quilograma, 180 dividido para 1.000 dá 0,18. Na letra C, ele diz o seguinte, é possível que o atleta atinja ao menos 80 quilogramas em um mês de treinamento? Vamos ver, né? Em um mês, se ele vai ganhar 0,18 por dia, em um mês vai ser 0,18 vezes 30, que são os 30 dias do mês. Para a gente fazer rápido, baixei o 0. 3 vezes 8, 24, foi 2. 3 vezes 1, 3. Com 2, 5. Quantas casas? 2. Então, em um mês, ele vai ganhar 5,4 quilogramas. Juntando 5 com 75, né, vai dar 80. Então, no mês, ele vai ficar com 80,4 quilogramas. Então, respondendo a C, sim, é possível. Então, a questão aqui diz assim, a lei de formação de uma função f, de função f de x igual a 5x mais 2. Calcule.
Pessoal, percebe que em todas elas o valor está entre parênteses, ou seja, esse valor vai entrar no lugar do x aqui. Quando for f de 0, vai ficar f de 0 igual a 5 vezes 0 mais 2. Eu já dei até uma antecipada aqui, para ser mais rápido o vídeo. Aqui a função f de x igual a 5x mais 2. Quando for o f de 0 no lugar do x foi 0. 5 vezes 0, 0, eliminei, né? Sobrou só o 2. Quando foi a b, que o x era f de menos 1, 5 vezes menos 1, menos 5. O mais 2 eu só repeti aqui. E depois aqui novamente. Sinais diferentes, subtrai. Dá o sinal do maior, subtrai 5 menos 2, 3. O sinal que ficou foi o negativo. Na C tinha f de menos 2. Então, no lugar de 5 vezes x, ficou 5 vezes menos 2. O mais 2 repetir. 5 vezes menos 2, menos 10. Repetir novamente o mais 2. Sinal diferente, subtrai. 10 menos 2, 8. E dá o sinal do maior, então fica negativo. Aqui na D era uma fração, eu vi que várias pessoas erraram essa. Então aqui o que eu fiz? No lugar do x eu botei o valor da fração, 3/4, positivo, nem coloquei o parêntese. Repeti o mais 2. Aí multipliquei a fração, multiplico de cima pelo de cima e embaixo. Aqui como tem 1, 1 vezes 4 é 4, só repetir a base. Aí 5 vezes 3, 15. 1 vezes 4, 4. Então ficou 15 quartos. O mais 2, repetir. Agora eu vou somar aqui, como são bases diferentes, esse tem uma base 4, esse tem uma base 1, a gente vai usar o MMC. Como só tem uma base aparecendo, né, o MMC é o próprio 4, então ficou a primeira fração sobre 4, repetir o sinal de mais, a segunda fração sobre 4. Aí qual é aquela regra do MMC? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 4 dividido para 4, 1. 1 vezes 15, 15. Mais 4 dividido para 1, 4. 4 vezes 2, 8. Bases iguais, repete a base aqui, que é 4. E somamos. 15 mais 8, 23. Então ficou 23 quartos. Então nessa segunda questão diz assim, dada a lei de uma função f de x igual a 5x menos 2, determine o valor de x de modo que, aí deu f de x igual a 0. Agora aqui está substituindo o f de x por 0. Perceba que o f de x está antes da igualdade. Então quando eu digo que o f de x é 0, o 0 vai ocupar todo o lugar do f de x. Então aqui, no lugar dele aqui eu boto o 0. 0 é igual a 5x menos 2. Aí é que tá, pessoal. Para poder ficar mais simples, quando vocês substituírem o f de x, vocês podem até botar o resultado dele aqui à frente, à direita. Como já tem até numa aula eu mostrando um exemplo disso. Olha como eu fiz aqui, na letra A. f de x, aqui a função é igual a 5x menos 2x. Para f de x igual a 0, eu peguei 5x menos 2x igual, tanto faz eu dizer que o f de x é igual a 5x menos 2x, como 5x menos 2x igual ao f de x. Foi isso que eu fiz. Peguei e já igualei a 0. Ao menos 2 positivo, negativo passou positivo, estava negativo, veio positivo. Aí o 5 multiplicando veio dividindo. Como não deu uma divisão exata, eu parei aqui, na forma de fração. Na B é a mesma coisa. Então toda vez que eu for substituir o f de x, é uma dica, vocês já podem colocar o valor dele aqui à direita, para ficar mais simples. Então fica 5x menos 2 igual a 3. Quem é o 3, Daniel? Porque esse 3 é o valor do f de x, que era 3. Aí o menos 2 veio mais 2. Aí repetiu 5x. Aí 3 mais 2, 5. Ao 5 que estava multiplicando veio dividindo. 5 dividido para 5, 1. Na letra C, f de x igual a menos 10. Então peguei a mesma função, 5x menos 2 igual a menos 10. O 2 negativo veio positivo. O 5x eu repeti, repeti de novo. Sinais diferentes, subtraio, dá o sinal do maior. Com o 5 multiplicando veio dividindo. Como não dá uma divisão exata, já parei a conta. Na D, bem parecido também. 5x menos 2 igual a 13. 5x igual a 13 e o menos 2 veio positivo. 13 mais 2, 15. 5 multiplicando veio dividindo. E 15 dividido para 5 dá 3.